Olá, amigos, olá, amigas, irmãos de Ideal Espírita. Mais uma vez estamos aqui para juntos darmos continuidade à nossa rápida leitura do livro Relatos da Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo irmão X. E hoje o nosso texto será Consciências. Essa mensagem, na verdade, essa história que o nosso querido irmão Humberto de Campos vai retratar, é sobre o rei de um país árabe, tá bom? Então, à medida que nós formos lendo, nós vamos fazendo algumas substituições de algumas palavras, como, por exemplo, ele coloca aqui a palavra escabelo. Escabelo é o pequeno banco para apoiar os pés. Outra palavra também muito interessante é vizir, que seria um ministro ou um governador muçulmano que foi nomeado pelo rei, tá bom? E tem também outra palavra interessante, munificência, que quer dizer generosidade, tá bom? Vamos ouvir essa história e já rogamos que o nosso Senhor Jesus, o amor de nossa vida, possa sempre nos conduzir. Então vamos lá para a leitura. Ao rei Tajuan, do país árabe, numa audiência rotineira, foram trazidos 5 malfeitores que lhe haviam requerido proteção e misericórdia. Seguido de guardas vigilantes, aproximou-se o primeiro e rogou em lágrimas, após beijar o escabelo, esse pequeno banco para apoiar os pés. Então, após beijar o escabelo em que o soberano punha os pés. E assim disse o primeiro: Perdão, ó rei, juro pelo Altíssimo que não matei com intenção. Comecei a discutir com o ladrão de meus cavalos e em certo momento senti a cabeça turva. Rolei no chão sobre o meu adversário e quando me dominei, o gatuno estava morto. Piedade, piedade para mim, que não tive força de governar o coração. Só agora, na prisão, ouvi a palavra de um homem que repetia as lições do profeta. Só agora compreendo que errei. O soberano chamou o vizir, que é o ministro muçulmano, que o acompanha e determinou que entregasse o réu aos cuidados de um médico, a fim que fosse julgado com indulgência, depois do tratamento preciso. Adiantou-se o segundo e clamou submisso. Então vamos ver o segundo malfeitor. Glorificado seja Alá em vossa presença, ó Rei generoso. Compadecei-vos de mim, que sou ignorante e mau. Jamais pude ler uma só frase dos sagrados preceitos e somente agora, depois de embriagar-me e espancar meu pai, inconscientemente, é que vim a saber que o homem não deve crescer como as bestas do campo. O rei fitou compassivo e determinou que o denunciado fosse prontamente admitido à escola. Então vamos lá. O primeiro, ele determinou que a criatura fosse levada a um médico. Foi aquele que matou o adversário. O segundo acabou bebendo bastante e espancou o pai. E mostrava sua ignorância. E nessa hora o rei pediu que ele fosse admitido à escola. Vamos ver o terceiro. Veio o terceiro e implorou: Clemência para mim, ó representante de Alá. Sou analfabeto. Desde a infância, trabalho no mercado para sustentar meus avós paralíticos. Observando que vários negociantes obtinham maiores lucros roubando nos pesos, não hesitei em seguir os maus exemplos. Juro pela memória de meus pais que não sabia o que andava fazendo. Tajuan, o rei, complacente, recomendou medidas para que o desventurado permanecesse largo tempo sob as lições de um guia espiritual.
O quarto réu abeirou-se ali do tablado real e suplicou: Perdão, perdão, ó rei justo, assaltei a casa do avarento Aquibá, porque não mais suportava a penúria. Tenho mulher e 9 filhos famintos e enfermos. Sou um cão batido pelo sofrimento. Cresci na areia, sem ninguém que me quisesse. Sei que Alá existe, porque é impossível haja sol e caia chuva sem um pai que nos olhe do céu. Mas nunca aprendi a soletrar o nome do Eterno. Extremamente comovido, Tajuan solicitou ao ministro expedisse socorro urgente à choupana do infeliz e ordenou que um mestre o instruísse nos deveres do homem de bem, antes que a falta subisse à mais ampla consideração dos juízes. Por último, apresentou-se um homem de porte orgulhoso que fez a reverência de estilo e solicitou: Sapientíssimo rei, peço a vossa benevolência para mim, que tive a desventura de furtar um adereço de brilhantes na festa de Yohanan ben Kisma, judeu rico e preguiçoso, conhecido inimigo de nossa raça. Conheço as leis que nos regem e acato os ensinamentos do profeta, mas não pude resistir à tentação de levar comigo uma joia do usurário que as possui aos montões. Benevolência, ó rei Tajuan, rogo a vossa benevolência. Esse era o quinto e o último. O soberano, porém, franziu a testa contrariado e, com assombro de todos os circunstantes, determinou que o árabe culto recebesse, atado a um poste, 36 chicotadas, ali mesmo, diante de seus olhos, para em seguida ser trancafiado num cárcere por 2 anos. Pela glória de Alá, ó rei sábio, exclamou, confundido, o ministro, a cuja autoridade se rogar auxílio para o distinto acusado. Lembra que o rei estava acompanhado do ministro. O ministro ficou escandalizado. Vamos ver o que ele diz. Como interpretar a vossa generosidade? Destes medicação a um criminoso, escola a um ébrio e socorro material e moral a 2 ladrões. E indicais pena assim tão cruel a um filho de nosso povo que venera o profeta, unicamente pelo fato de haver desaparecido uma joia dos tesouros de uma agiota desprezível? Vamos ver a fala do rei? Por isso mesmo, ó vizir, que é o ministro, falou Tajuan, o rei, desencantado. Por saber tanto, é mais responsável. Os 4 primeiros eram ignorantes e todos os ignorantes são infelizes. Mas o 5º culpado é um homem finamente instruído e sabe perfeitamente o que deve fazer. E assim finaliza a história. E aí Humberto de Campos, aproveitando essa história, faz essa reflexão para nós espíritas. Há quem afirme que nós, os que nos fizemos espíritas, encarnados ou desencarnados, sofremos mais que os nossos semelhantes, carregando aparentemente cruzes mais pesadas. No entanto, nós, os espíritas, conhecemos as leis que nos governam os destinos e, por essa razão, mais responsáveis somos pelos nossos atos. Humberto de Campos, do livro Relatos da Vida. Fica então esse texto para a nossa reflexão. Que Jesus nos abençoe a todos.